Boa noite. O 3 a 1 recebe hoje um dos grandes escritores brasileiros. O nosso entrevistado é o jornalista Fernando Moraes. Para participar dessa conversa, convidamos o professor de jornalismo literário da Universidade de Brasília, Paulo Paniagua, e o jornalista Sérgio Léo, do Valor Econômico. Antes, nós vamos assistir a uma breve biografia do nosso convidado. Mais do que um recordista de vendagem, o escritor Fernando Moraes é um dos maiores biógrafos do país. Seus livros já retrataram a vida de Olga Benário, de Assis Chateaubriand e de Paulo Coelho, entre outros. O jornalista tem faro para ótimas investigações e as publicações demonstram isso. Pesquisar, achar histórias reais que sejam realmente instigantes e, por fim, transformar todo esse material em livros, como Corações Sujos, A Ilha e Os Últimos Soldados da Guerra Fria. Na manga, ele já tem 2 projetos para entregar à editora: uma biografia de Antônio Carlos Magalhães, outra de José Dirceu. Polêmico, Moraes teve problemas. O livro Na Toca dos Leões foi apreendido e recolhido das prateleiras, pelo fato de ter desagradado o deputado federal Ronaldo Caiado. Já foi liberado e agora vai virar filme. Fernando Moraes, você acaba de lançar mais um livro que é quase um romance policial, mas é tudo verdade, sobre a infiltração de agentes cubanos nos grupos anticastristas dos Estados Unidos, principalmente de Miami. Como é que surgiu a ideia de escrever esse livro? Porque até agora você tratava sempre de coisas que aconteciam aqui no Brasil, com exceção da Ilha, que foi um livro de grande sucesso que retratava a vida em Cuba, mas bem lá para trás, né? Como é que foi a ideia de escrever esse livro? De onde surgiu essa motivação dessa sua relação, vamos dizer assim, afetiva com Cuba, que vem lá da Ilha, ou porque surgiu uma oportunidade, um material jornalístico interessante? Olha, foi uma casualidade. Eu estava num táxi, prosaico táxi em São Paulo, com minha mulher, no meio daquele trânsito infernal. E eu ouvi no noticiário, final de tarde, perdido no meio de várias notícias internacionais, uma nota curtinha dizendo: 10 agentes cubanos acabam de ser presos em Miami pelo FBI, infiltrados em organizações de extrema-direita, organizações anticastristas da Flórida. E passou pela notícia, Iraque, sei lá o quê. Eu comentei com a minha mulher que tem um livro. E nas vezes que eu fui a Cuba depois disso, todas as vezes eu batia na porta lá dos meus amigos, das autoridades, pedindo para liberarem material secreto para mim. O Cervantes te ajudou nisso? Tentou ajudar, mas os cubanos diziam: olha, tira o cavalo da chuva. Porque no começo eles nem assumiam que eram agentes cubanos. Só passaram a assumir depois que eles foram para o julgamento. E isso durou anos. E em 2005 eu estava em Cuba participando de uma Bienal do Livro de Havana, inclusive com alguns ministros brasileiros. Estava o Ciro Gomes com a mulher dele, a Patrícia Pilar. Estava o Zé Dirceu, que ainda era ministro. Estava o Gilberto Gil, ministro da Cultura. E eu fui procurado por um dirigente dizendo que o material estava liberado, a documentação secreta. Mas naquele momento eu estava fazendo a biografia do Paulo Coelho e tinha recebido adiantamento da editora. Não podia largar pelo meio. Eu cheguei a pensar, para não perder, porque eu tinha medo que os cubanos não dessem para mim, mas dessem sobretudo para autores americanos, jornalistas americanos. Porque essa é uma história meio cubana e meio americana. Só para o telespectador tomar conhecimento, Cervantes é um diplomata cubano que também lutou em Angola. Sim. E que durante muito tempo esteve aqui no Brasil, né? Sim, conselheiro político da embaixada. Foi conselheiro político. Na verdade, ele chegou antes do restabelecimento das relações, clandestino praticamente, para fazer as negociações, as articulações, para que isso acontecesse. E tem muitos amigos no Brasil. Cervantes foi a pessoa que me acompanhou na primeira entrevista que eu fiz com Fidel Castro, em 1976, 77, uma capa da Veja que eu fiz com o Fidel.
E na foto que eu tenho junto com o Fidel, se você olhar ali no fundo, está o Cervantes. Na época, cabelo preto ainda, hoje está com a cabeça completamente branca. Mas Cervantes tentou, várias pessoas tentaram me ajudar. Dirceu, que morou em Cuba durante muito tempo. Frei Beto, tem uma relação muito próxima com o Fidel, mas eles não queriam liberar. E quando liberaram, eu tinha medo de que passassem para os outros, porque eu não podia pegar. Para encurtar a conversa, eu só pude entrar no assunto em 2008. Mas, Fernando, como é que você percebe numa pequena nota de rádio que ali tem uma boa história? Você estava habituado a trabalhar com personagens que já são conhecidos publicamente. Chateaubriand, Olga, Paulo Coelho. E, de repente, você se interessa por uma história que é uma história, embora de agentes secretos e toda a movimentação, ela vai trazer, você sabe antecipadamente, que ela vai trazer dificuldades de acesso aos arquivos, dificuldade de conversar com alguns dos personagens envolvidos. Como é que você percebe ali que aquela história vai render e que você tem que, de alguma maneira, competir por ela? Olha, eu acho que isso é um pouco resultado de anos e anos e anos em redação de jornal. Isso cria uma natureza adicional para o profissional, que é afinar o faro. Já tinha acontecido comigo antes. O livro Corações Sujos nasceu de uma casualidade. Eu estava entrevistando uma moça que tinha tido um romance com Chateaubriand, uma japonesa, uma Nisei, e no meio da conversa ela me falou em Shindo Remei. Quando eu perguntei, mas o que é Shindo Remei? Porque o pai tinha sido preso pelo DOPS, eu falei, mas seu pai era comunista? O DOPS é prédio comunista, né? E ela disse, não, meu pai era do Shindo Remei. E quando eu insisti querendo saber o que era Shindo Remei, ela disfarçou e disse, não, era uma briga familiar. Agora, você sabe que briga familiar, quem resolve é delegado de esquina, não é o DOPS, né? E eu fui atrás, falava com os meus amigos japoneses, São Paulo tem muitos. Eu namorei uma moça japonesa e perguntava e ninguém sabia. E acabei descobrindo o que era. Então, é um pouco parecido com isso, né? Às vezes não dá. Às vezes você erra. Mas esse no livro... caso da Shindo Remei era uma organização para vingar, uma seita para vingar. Uma seita que matava os japoneses que aceitavam a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. Isso. A Shindo achava que o Japão tinha vencido a Segunda Guerra. Vou fabricar notícias falsas com a, chegaram com a revista, capa de revista. Time, revista Life. Agora, essa apuração de Corações Sujos tem um componente adicional de dificuldade que é a língua. Você falou com japoneses que não falam português. Tive que trabalhar com intérprete, que é um negócio que é desagradável, porque você perde muito do depoimento. Agora, muitos dos velhinhos que no começo diziam que não falavam português, falavam, eles na verdade estavam querendo se ver livres de mim. Então dizia, não, não falo, usavam alguém para dizer, não, ele não fala português até hoje, ele só fala japonês. Mas no fim, porque eles estavam reagindo muito mal, isso também se reproduziu no livro, neste livro, no Últimos Soldados da Guerra Fria, que é o seguinte, o que esse sujeito veio meter o nariz aqui? Que história é essa? No caso dos japoneses, eles diziam, o que esse gaijin, esse estrangeiro, vem meter o nariz nessa história? Mas, no fim, eles acabaram chegando à conclusão de que era melhor um estrangeiro, um gaijin, fazer aquela história, porque eu não estava comprometido com nenhum dos dois lados. Eu não tinha avô, nem bisavô, nem que matou, nem que morreu. Então, eu teria mais condições de fazer uma história com mais isenção do que se fosse o Ricardo Otaque, se fosse o Martina Suzuki. Essa dinâmica, assim, de você conseguir arrancar uma informação de uma pessoa já no final da vida, que durante décadas procurou manter aquela informação em absoluto segredo. Porque nós vamos viver essa coisa agora, estamos vivendo aí, com a Comissão da Verdade. Mas aí tem um componente adicional. Como lidar com isso? Mas aí tem um componente adicional, que é uma outra cultura em que o tabu tem uma força muito grande. Quer dizer, como é que é lidar com isso com uma cultura que
que preserva o segredo, que gosta da ideia de que esse assunto não deve ser trazido à tona. Não pode ser trazido. Olha, pode? Eu acho que não há nada mais forte do que a honestidade, do que a sinceridade. Se você consegue transmitir para o entrevistado que você é uma pessoa séria, que você não quer fazer um negócio escandaloso, que você não quer fazer bisbilhotice, você já começa a ganhar confiança. Guardadas as diferenças, as proporções, eu fui entrevistar para esse livro um mercenário que estava preso em Cuba, condenado à morte, e que tinha negado o tempo todo o crime de que ele era acusado, que era ter colocado 7 bombas em Cuba, matou gente e tal, mercenário salvadorenho. E fui à prisão, e a primeira coisa que eu perguntei, só eu e ele, não sei se tinha microfone, se tinha grampo, alguma coisa, talvez até tivesse. E a primeira coisa que eu disse para ele foi o seguinte: você está aqui por sua vontade ou você foi obrigado pela direção da prisão, pelas autoridades cubanas? Porque se você foi obrigado, eu vou me embora. Eu digo para eles que está resolvido, que já fiz e tal, não quero te coagir a me dar um depoimento, uma entrevista. Ele disse: não, eu estou aqui porque eu quero e eu estou precisando desabafar. E o que eu supunha que fosse uma entrevista de meia hora, foi uma entrevista que durou o dia inteiro. Entrei na prisão 9 horas da manhã, saí de lá de noite. E o que eu supunha que fosse dar um parágrafo do livro, deu 2 capítulos. Que é uma história fascinante. Dá um livro. Agora, é um livro dentro do livro. Agora, nesse livro tem um episódio ali que eu acho assim, que merece uma explicação de bastidor, né? Que é a seguinte: eles montam a rede começa a operar, aí vem a crise... Eles cubanos. Os cubanos, né? Montam uma rede infiltrada nas organizações anticastristas, aí vem a crise com a derrubada dos aviões que sobrevoavam a Havana. Sim. Impunemente. Um dia os cubanos resolveram derrubar e derrubaram, foram lá e derrubaram 2 aviões. Sim. Né? O terceiro fugiu. Escapuliu. E aí, a partir daí, o Serviço Secreto cubano resolve retirar a principal estrela do grupo de infiltrados, que era o capitão lá, o oficial aviador do Miguel Roque. Isso. E retira o Roque de Cuba e retira também os caras que comandavam a operação. E os outros vão em cana. Quando eles tomam essa decisão, eles já não sabiam que os outros poderiam ser presos. Bom, na verdade, a decisão de tirar o Roque, major, piloto de caça, piloto de combate, de MiG, eles decidem, que era conhecido como Richard Gere. Ele era boa pinta, mulherengo. Mulherengo, boa pinta, bonitão, e muito parecido com o Richard Gere na época. Ou seja, esse era um espião mais versão era uma cubana estrela, do James Bond. não, ele era uma Exatamente. estrela, era a estrela do continente, penal. Ele era a capa da Caras de Miami, lá do equivalente a Caras da Flórida. Semana sim, era semana um piloto não. de MiG que fugiu de Cuba. Bonitão, fugiu de Cuba, a mulherada dando em cima dele, sabe? E ele atuava lá como... Qual era o papel dele? Ele era um dos agentes do grupo, era um dos não, mas agentes de para a base. sociedade de emigrados cubanos, ele estava atuando como o quê mesmo? Ele trabalhou como... Bom, ele cortou grama, ele foi motorista de caminhão, até que ele arrumou um emprego como piloto de uma das organizações. A mais ativa. A mais ativa, que era Hermanos al Resgate. E era o cara que sobrevoava a Havana lá, avisava, estou chegando, vou passar aí. Eu tenho filme dele, dentro de avião, sobrevoando a Havana, olhando para os prédios de Havana, um negócio maluco, e MiG cortando na frente da tela, sabe? Passando em era frente um provocador. da tela, do painel, do Mas os cubanos sabiam que não era para derrubar isso. Né? Acabaram derrubando. Não, ele escapou. Ele escapou pelo seguinte: ele já estava, na verdade, a decisão de retirá-lo de Cuba se dá 6 meses antes. É chamada Operação, o nome é muito apropriado, Operação Vedete. Operação Vedete, para retirar o Juan Pablo Roque de Miami e levá-lo de volta para Cuba. Isso foi decidido em dezembro de 1995. A derrubada dos aviões se dá em fevereiro de 96. Por quê? Porque naquele dia estava sendo criado uma 100ª organização anticastrista,
que tinha uma diferença das que estavam na Flórida. Primeiro, era uma organização que ia atuar dentro de Cuba. Segundo os 101, 111, uma coisa... 101. Exatamente. E não pregava a violência armada contra a Revolução. Achava que tinha que ser no diálogo, tal. Tinha muitos cristãos. Eles iam partir para formar um partido de oposição. Um partido de oposição. E marcaram para o dia 24 de fevereiro a inauguração. E o pessoal de Miami disse, bom, nós vamos lá e vamos fazer um sobrevoo em Havana e vamos panfletar para apoiar a criação desse organismo chamado Concílio Cubano. Fernando, nós vamos fazer um intervalo. Voltamos já já com 3-1, entrevistando o escritor Fernando Moraes. Voltamos com 3-1, que hoje entrevista o jornalista e escritor Fernando Moraes. Participam da nossa conversa o professor de jornalismo literário da UNB, Paulo Paniagua, e o jornalista Sérgio Léo, do Valor Econômico. Antes de começar este segundo bloco, nós vamos ouvir uma pergunta de telespectador. Qual foi a biografia que o senhor mais gostou de escrever e qual o senhor achou a mais difícil? Olha, gostar de escrever, eu não gostei de escrever nenhuma, porque eu sofro muito para escrever todos os meus livros. É uma dor profunda. Eu gosto de pesquisar e na hora de escrever é um sofrimento. Eu gostaria muito, tenho muita inveja de gente como Mário Prata, por exemplo, que senta na frente do computador e pá, entrega para o editor. Eu fico, reescrevo, leio. Tanto que eu não leio os meus livros impressos, porque bateu o olho ali, eu falo, pô, isso aqui podia ser tão melhor, sabe? Podia ter, olha aqui, ter reconstruído isso. Mas você faz primeiro um texto enorme e depois vai trabalhando ou não, vai... Não, já vou fazendo. Quando eu sento para fazer, já faço o texto para entregar para o editor. Mas mexo muito nele. Mas você sabe qual é a estrutura? Porque eu fico pensando, você começou esse livro a partir de 2 personagens que, na verdade, estão na ordem da estrutura lá do grupo que está infiltrado, eles estão na base da pirâmide. E, no entanto, você começa a construir a história desses dois para depois ir para esse contexto mais geral do que é a infiltração, do que é a dimensão daquele evento. Como é que você faz para tomar essa decisão de por onde essa história deve ser construída, por onde ela deve ser encaminhada? Bom, quando eu termino o trabalho de campo, pesquisas, entrevistas, quando eu já me considero meio dono da história, já sei tudo, eu decido a estrutura, mas só aí, que estrutura vai ter. Então, nesse livro, por exemplo, eu cheguei a pensar em começar o livro com o mercenário, ou começar o livro com uma vítima do mercenário, que é uma das vítimas, que é um turista italiano, jovem, 28, 29 anos, chamado Fábio Di Celmo, que tinha feito uma viagem da Itália para Cuba para passear e chega no hotel, explode um cinzeiro desses cinzeiros cilíndricos. O mercenário colocou a bomba ali dentro e aquilo se converteu, se transformou numa granada. Uma granada gigante. E aquilo explode e uma das lascas, era um cinzeiro de alumínio, uma das lascas corta a carótida do turista e ele morre na hora. Eu falei com o pai dele e pensei em abrir o livro com ele saindo de Roma. No dia tal, assim, Fábio Di Celmo tirou férias na indústria, trabalhava no engenheiro, trabalhava na indústria de sorvetes, vai para Cuba passear e tal. Falei, olha, mas esse cara, eu não posso abrir história com um sujeito que tem, apesar de ser uma vítima, uma história trágica, dramática, uma história boa para agarrar o leitor, ele não tem tanta importância no contexto dessa história toda. Falei, vou abrir com o mercenário. O mercenário está lá, faz segurança para o Rick Martin, fez segurança para a Escola de Sambas Brasileiras em El Salvador, e recebe um convite de um recrutador de mercenários
para ir colocar bombas em Cuba por $1.500 por bomba e tal, aprende a fazer. A ideia era detonar o turismo na ilha, que era a grande fonte de renda. Detonar o turismo na ilha, que é o que estava salvando a economia de Cuba depois que desmilingue a União Soviética. A União Soviética vai para o vinagre, a economia de Cuba cai 75%, o PIB cubano cai 75% da noite para o dia. Já não era um Brastemp, o PIB cubano, país pequenininho, eu brinco dizendo que Cuba tem o PIB das LU, né? Porque é um país de nada que tinha praticamente sobreviveu ao longo de séculos com uma única cultura, que era do açúcar, e de uma hora para outra o petróleo que movimentava os caminhões e as cortadeiras de colher o açúcar evaporou junto com a União Soviética. Então a economia de Cuba desaba e alguém tem a ideia, parece que por sugestão de economistas espanhóis que estavam ali dando uma mão para os cubanos, pessoal ligado ao Felipe González, que sempre teve uma relação próxima com o Fidel, diz o seguinte, ó, turismo vai salvar vocês porque turismo é dinheiro no caixa, na boca do caixa. Porque açúcar, você vende hoje 1 tonelada, 2 toneladas, 100 toneladas de açúcar, para entregar daqui a 5 anos e para receber daqui a 7 anos. Turismo não, é dinheirinho vivo ali. E aquilo começa a salvar, tirar a economia cubana do coma. Porque tinha entrado em coma, as pessoas não estavam mais querendo saber se a Revolução Cubana ia acabar. Era quando? Se já estava resolvido. E na hora que a comunidade cubana na Flórida percebe isso, começa a financiar os mercenários. Eu pensei em abrir com o mercenário, esse mercenário que eu passei o dia entrevistando. Depois eu cheguei à conclusão de que havia 2 personagens entre os agentes que tinham histórias pessoais muito fortes, muito dramáticas, histórias familiares. Um larga a família, os 2 largam a família, as famílias largam mulher, largam filho, e um deles foge com um avião, rouba um avião que ele usava para treinar paraquedistas, e o outro, que é o piloto de MiG, que é o Richard Gere, atravessa a Baía de Guantánamo, a nado, e é um negócio inacreditável, porque ele vai só com um snorkelzinho desses vagabundos que você compra em loja, um tubinho com 50 centímetros, e ele não podia pôr a cabeça para fora, porque as lanchas da Guarda Costeira Cubana podiam passar fogo nele. E ele não podia mergulhar muito, porque ali é um lugar infestado de tubarão. Então ele passou 9 horas nadando desse jeito, até chegar à base militar, que hoje é o presídio, onde estão os acusados de terrorismo, os talibãs, os afegãos e os iraquianos que os Estados Unidos prenderam. Na hora que eu vi essas 2 histórias, eu falei, mas olha, esses 2 caras talvez sejam os... Eles são os heróis da história, né? Não só os heróis, mas heróis que embutem algo, porque a gente está acostumado a ver espião de filme, espião de romance, que é um espião frio. E os cubanos não, são espiões que têm saudade, espiões que se apaixonam. Mas o seu livro fala isso, eles eram estimulados a manter relações, a estabelecer relações pessoais, amorosas. Mas era só fachada, mas eles se envolvem, acabam se envolvendo. Tanto que o Tony Guerreiro, que era uma coisa, que é outro personagem saboroso. É o professor de salsa. Que vai dar aula de salsa. O sujeito era formado em engenharia aeroespacial na Ucrânia, em Kiev, na Ucrânia, e vai dar aula de salsa em Key West, que é um paraíso gay norte-americano. E esse sujeito se envolve com uma norte-americana, uma gringa bonitinha, sabe, baixotinha, de olhinho azul, só que em vez de fazer uma fachada, como era a recomendação, ele de fato se apaixona mas ele já era desquitado, né? Esse já tinha 3 casamentos nas costas. Tinha um em Cuba, um no Panamá, e agora ele está casado com ela até hoje. E é uma coisa curiosa, ela só soube que ele era agente cubano no dia que o FBI chegou e continuou solidária com ele. Ela foi uma das testemunhas que depuseram a favor dele no processo. Pois é. Então eu escolhi 2, por quê? Porque eles tinham ingredientes que me pareciam saborosos. Em primeiro lugar, eram militantes da base, ou seja, buscadores de informação,
não eram gente da direção da operação de espionagem, e tinham histórias pessoais dramáticas. Agora, Fernando, eu acho que nós nos perdemos em relação à pergunta da telespectadora lá. Sim, quais foram as biografias que eu mais gostei? Que deu mais trabalho e que gostou mais. Cada biografia é uma biografia, cada personagem. Você não pode comparar Paulo Coelho com Olga Benário, nem com Chateaubriand, nem com o Marechal Montenegro. Eu acho que a mais dramática é a da Olga, por tudo que envolveu a vida dela. A mais informativa, as mais informativas no sentido de contar um pouco da história, que não contam para a gente no banco de escola, acho que são o Chateau e o Montenegro. E a mais saborosa é a do Paulo Coelho, né? Porque é espantosa, surpreendente. Agora, a propósito dessas biografias, na Olga tem um personagem que você passa batido por ele. Agora saiu um livro falando dele, que foi o cara que entregou o Prestes e a Olga. E a Olga. Você podia falar um pouco da dificuldade de obter as informações? Na época que eu fiz que eu escrevi o Olga, 1990, eu apurei de 90 até 94, ainda existia a União Soviética e os arquivos estavam trancados à chave. Os arquivos foram liberados depois do fim da União Soviética e nessa liberação descobriu-se que o agente que entrega a Olga e o Prestes, não para a polícia brasileira, mas para as autoridades alemãs, não eram inglês, como se supunha, como eu supunha, e, na verdade, era um alemão, era um agente duplo. Oficial do Exército Vermelho. Oficial do Exército Vermelho, que tinha uma longa história pessoal de militância, era espartaquista, tinha sido espartaquista, e que é o sujeito, quem leu o Olga se lembra dessa passagem, é o sujeito que monta explosivo na casa do Prestes, no Rio de Janeiro, no cofre que o Prestes tinha, para não explodir. Então, tinha um determinado código... Quer dizer, ele deveria ter montado para explodir, mas deveria ele ter monta montado para explodir. Para quê? Para destruir os documentos que o Prestes tinha mania de acumular documento, né? E o Prestes encheu o cofre de papel. De cadernetas. O processo das cadernetas é famoso. O Prestes guardava a documentação secreta no cofre e esse sujeito, esse agente, cria um dispositivo que, se a polícia chegasse lá e abrisse o cofre para pegar os documentos, o cofre explodiria junto com os documentos. E a hora que a polícia chega, o cofre não explode. Ele tinha feito para não explodir, na verdade. Na época que eu pesquisei, era impossível saber que ele não era um agente inglês. No meu livro ele aparece, eu não mexo nos livros depois que estão escritos, no meu livro ele aparece como sendo um agente da Serviço Secreto Britânico, e não era. Isso também era uma fachada. Ele aparecer no Brasil depois que acabou, porque ele se manda antes, depois que acaba a tentativa da revolta comunista de 1935, ficou conhecida no Brasil como a intentona de 1935, ele evapora, desaparece, como se nunca tivesse existido. Só agora, depois do fim da União Soviética, que se fica sabendo. Ele faz uma biografia e resolve contar, né? E resolve contar, exatamente. Contar tudo. Inclusive a passagem dele pelo Brasil, quando ele entrega a Olga e o Prestes. Ele, na verdade, o que se pode dizer é que o autor da entrega da Olga para os alemães foi o Filinto Miller, que era o chefe de polícia do Distrito Federal, que tinha um poder enorme naquela época, talvez comparável ao ministro da Justiça, ele tinha status de ministro, mas quem informa aos alemães que quem é a Olga é esse agente. Na verdade, esse agente, que era um agente duplo. Ele trabalhava para os dois, né? Trabalhava para os alemães e para os ingleses e para Ele era um agente inglês. Um agente inglês. Alemão.
De origem alemã. Oficial do Exército Vermelho da União Soviética e agente inglês. E agente inglês. E é ele que informa quem é a Olga, que a Olga tem uma história, um passado já de... Então a Olga talvez tenha sido o livro, desse ponto de vista, da dramaticidade, para responder a pergunta da garota, da espectadora, do ponto de vista da dramaticidade, ter sido o livro que mais me seduziu. Agora, o mais saboroso é a história do Paulo, né, do Paulo Coelho, porque as pessoas imaginam como eu temia quando comecei a fazer a biografia, quando propus ao Paulo fazer a biografia, eu cheguei a temer que ela pudesse ser plácida, como é o Paulo de hoje, essa pessoa serena. Mas ele chega a admitir para você na conversa que ele teve, inclusive, tentou ser homossexual e não conseguiu. Tentou 3 vezes ter relações homossexuais, induziu uma namorada ao suicídio. Bom, tem coisas de arrepiar os cabelos. Eu brinco muito com as pessoas quando faço autógrafos do livro da biografia do Paulo, do Mago. Eu digo o seguinte: tire as crianças da sala antes de ler esse livro. Como é que você Agora, arranca isso dele? Isso é que essas informações, coisa que o cara às vezes não fala nem pro terapeuta dele. Como é que... Ele te deu uma caixa com diários que ele guardava. Isso me trouxe problemas de natureza, conflitos de natureza ética. Porque cada coisa que eu descobria, me ocorria o seguinte: será que eu tenho o direito de estar fazendo revelações tão graves sobre alguém que não só abriu a casa para mim, mas abriu a alma para mim? E isso me deixava ali perdido, e conflito interno comigo. E mulher é ótimo, né? Mulher é uma maravilha. Quando eu confessei isso para minha mulher, falei para ela: olha, eu estou desesperado, eu não consigo avançar aqui por causa disso, daquilo. Ela me botou o dedo no nariz e falou: olha, você está querendo submeter o seu leitor a algo que o Paulo Coelho em nenhum momento te pediu. Você está querendo censurar o livro. O Paulo em nenhum momento falou comigo: olha, não quero que você fale de sexo, ou não quero que você fale de magia negra, ou não quero que você fale da minha relação com a minha família, com a minha mãe, com o meu pai. Nada, absolutamente nada. É compreensível esse dilema, porque o Paulo Coelho é um cara muito charmoso no trato pessoal. Ele envolve, muito envolvente. E depois da biografia, qual foi a reação dele? Ele ficou sem falar comigo, porque eu disse para ele: você não vai ler... contigo mesmo? Você não vai ler os originais. Você vai ler o livro impresso. Primeiro exemplar que sair, eu ponho num correio desses rápidos. Fernando, nós vamos continuar essa história no terceiro bloco, que esse aqui, o nosso tempo já estourou. Voltamos daqui a pouco com o escritor e jornalista Fernando Moraes. Voltamos com 3-1. Hoje o nosso convidado é o escritor e jornalista Fernando Moraes. Participam da nossa conversa o professor de jornalismo literário da UNB, Paulo Paniagua, e o jornalista Sérgio Léo, do Valor Econômico. Nós vamos retomar a nossa conversa nesse terceiro e último bloco, tratando do Paulo Coelho. O Sérgio Léo tinha uma pergunta sobre você nos falou o nosso no bloco. escritor mais vendido no mundo. Você nos falou que teve dilemas morais, porque o Paulo Coelho lhe revelou tanto sobre a vida dele que você não sabia, ficou com medo de contar alguns detalhes constrangedores até. Aí a pergunta é: o Paulo Coelho depois deixou de falar contigo, vocês brigaram, e isso aí é uma coisa que acontece com o biógrafo de gente viva, né? Eu não quero mais fazer gente viva, não. Sobretudo por causa do Paulo. Porque eu tinha proposto a ele, quando eu propus a ele fazer a biografia, eu disse: você não vai ler os originais, eu te mando o primeiro exemplar que eu receber já impresso, mas você saiba que vai ler junto com dezenas de milhares de leitores. E aí, no dia seguinte que eu mandei o livro para ele, ele parou de atender telefonema meu e parou de me responder e-mails. E não adiantava, ligar para o celular, ele já tinha os meus números lá, não atendia. Não atendia. Bom, vou fazer o quê? Passam-se 2 meses e eu fui à Líbia, tinha a ideia de fazer um livro sobre Gaddafi. E fui à Líbia me encontrar com ele, e eu tinha que passar por Paris. E aí fui à casa do Paulo e
bati na porta, ele tomou um susto. Ué, o que você está fazendo aqui? Falei, vim saber o que aconteceu, pô. Passamos 3 anos juntos, eu praticamente morei na sua casa, porque eu aluguei um apartamento num hotelzinho, a 1 quarteirão da casa dele, e ia para lá 8 horas da manhã e grudava no pé dele, só largava ele a hora que ele ia dormir. E isso durou 3, 4 meses. Depois rodei com ele, fui para a Europa Oriental, fui para o Oriente Médio para ver ele lançando livro, conversando com os leitores. E isso cria, é inevitável que isso crie laços afetivos, sabe? Sobretudo quando você está mergulhando na vida da pessoa. E sendo um cara charmoso como é o Paulo Coelho pessoalmente. Paulo é muito envolvente, muito envolvente. Então esse negócio do homossexualismo, por exemplo, das 3 experiências homossexuais, ele me contou num pileque de saquê que nós tomamos num restaurante japonês de Madrid. Ele não bebe, Paulo bebe praticamente nada, bebe vinho, mas gosta de saquê. E nós fomos num restaurante japonês e taquei saquê no bicho. E saquê, quando foi 3 horas da manhã, que eu achei que já estava saqueado o suficiente. Já estava quase te Aí você sacou essa história. Aí eu enfiei a faca nas costas dele. Falei, pô, tem uma história que eu descobri no Rio de Janeiro, conversando com fulano e tal, que você teve experiência homossexual. Ele falou, ele não ia dar para esconder mesmo isso de você, então vou te contar. E contou. Contou que tentou a primeira vez, não conseguiu, achou aquilo horroroso e tal. Ele falou assim, você já, aquele jeito carioca dele, né? Você já, por acaso, já tomou banho nu com outro homem? Eu falei, não. Ele falou, rapaz, é um negócio horroroso. Aquela pessoa peluda ali na sua frente. Não deu, não tive nenhum desejo. Tentou a 2ª vez, não conseguiu. E na 3ª vez, praticou sexo ativamente e passivamente. E disse, não tive prazer nenhum. Nenhum. Tem gente que tem prazer com Agora, isso, não foi por isso que ele brigou com você. Não foi só por isso. Foi por uma série de informações que eu publiquei no livro. Eu acho que isso também influiu, porque o Paulo é um mulherengo, né? Um cara, apesar de casado, ele é um sujeito charmoso, está sempre envolvido com mulheres e tal. E ele construiu um personagem também. Continua sendo um O que os personagem. americanos chamam de ladies man, né? Exatamente, um homme-femme, como dizem os franceses. Fernando, o que acontece? A gente percebe na sua obra, se você olha a sua obra como um todo, que você gosta muito de personagens contraditórios. Gosto. Né? Personagens paradoxais, às vezes. Personagem que fez muito bem a nação, ou alguém como o Chateaubriand, que ajudou a construir o MASP e tudo, mas que também era um crápula, por outro lado. Sim. Pessoas que têm várias faces. O que é que te atrai nessa construção? E como é que você decide quando é que vai ser o próximo, qual é o próximo personagem a ser biografado? Olha, o personagem linear não me seduz. Personagem que você, mesmo que seja uma pessoa importante, que tenha feito coisas importantes para a sociedade, para o Brasil, para nós, como um todo, o personagem que você começa a ler a história dele, já sabe como vai ser o meio, como vai ser o fim, não me seduz. Eu gosto do personagem contraditório, gosto do personagem polêmico. Você deu um bom exemplo, Chateau. Você quer um outro exemplo, um personagem a respeito de quem eu ainda vou escrever? Antônio Carlos Magalhães. É isso que eu ia perguntar. Você vai escrever quando sai amado esse e odiado. Vou. Por que eu ainda não escrevi? Eu brinco dizendo o seguinte, estou esperando ele morrer. Agora não tem mais essa desculpa. Parece não morreu. Morreu para você, filho ingrato. Fernando, nós temos mais uma pergunta de telespectador. Tá bom. O senhor já passou por censura? Eu fui vítima de eu tomo muito cuidado para falar desse tema, porque ainda está sub júdice e eu fico com muito medo de parecer que estou afrontando a justiça, mas o meu livro Toca dos Leões, que aliás vai virar filme também, vendi para o Meirelles, Fernando Meirelles, que é um pouco a história da agência W Brasil e um pouco a história do sequestro do Oliveto, do Washington Oliveto. Esse livro, a pedido do deputado Ronaldo Caiado, que se sentiu ofendido por um trecho do livro, que me foi informações que me foram dadas tanto pelo Washington quanto pelo sócio dele, pelo Gabriel Zellmeister, o deputado Ronaldo Caiado entrou na justiça em Goiás
E na primeira instância o juiz decretou a apreensão do livro e decretou algo que nem a ditadura militar fez com o autor de livros. A ditadura fez coisa muito pior, matou, exilou, torturou, mas ela nunca proibiu um autor de falar do seu livro publicamente. E eu fui proibido por uma sentença judicial de falar do meu livro publicamente, sob pena de pagar uma multa. Cada vez que eu falasse, pagar uma multa de R$5.000. Felizmente, isso foi, tanto a censura ao livro quanto essa barbaridade foram revertidas, né? A adesão foi revertida na instância superior, mas o processo continua. Então, eu sim, fui vítima, fui vítima de censura. Agora, censura da parte de editor, censura nunca, nenhuma, nada, absolutamente nada. Atualmente no Brasil é uma coisa muito perigosa essa profissão de autor de não ficção. Há casos em que o editor recebe os originais, você faz uma biografia do Getúlio Vargas, digamos, entrega os originais para o editor. Antes dele ler para saber se tem qualidade literária, se tem qualidade histórica, ele dá para o jurídico, entrega para o advogado para saber se não vai ter pepino. O Rui Castro penou com as filhas do Garrincha, aí, não sei quantos anos, estavam querendo dinheiro dele. O menino que escreveu, Roberto Carlos, eu acabei deixando a Editora Planeta porque achei que o acordo que ela fez com o Roberto Carlos é uma violência, é cohonestar a censura, porque ela concordou que o livro fosse retirado de circulação e mutilado. Agora, essa questão da censura, nós estávamos falando agora há pouco do Antônio Carlos Magalhães. O Antônio Carlos Magalhães foi uma espécie de eminência parda de vários governos aqui em Brasília, e essa história de gente colocada por influência política em ministério, não só para fazer uma boa administração, mas sabe-se lá para que outras funções, havia muita gente que atribuía ao Antônio Carlos Magalhães esse tipo de influência na época. Quer dizer, esse temor da censura é algo que está adiando essa não, no caso do ACM, não, de maneira nenhuma. Mas o livro vai contar um pouco essa influência que ele tinha? Tudo. Por que eu não publiquei até agora? Por que eu não tenho pressa de publicar o ACM? Primeiro, porque eu tenho algo que ninguém tem e ninguém terá. São 9 anos de gravações com ele. Os últimos 9 anos da vida do ACM, eu gravei com ele com uma frequência muito grande. Eu devo ter centenas de horas de depoimentos dele. Inclusive falando sobre tudo. A atuação dele ali grampeando os seus adversários políticos, tudo. E tem corrupção na história? Hein? Tem corrupção? Olha, eu diria que tem de tudo no livro. E, além disso, ele me deu, isso aí pode ser que a família dê para outra pessoa. Não acredito. Até em respeito à memória dele. Ele me deu o celebérrimo arquivo pessoal dele, que nada mais é do que um conjunto de pastas, 192 pastas, com nomes de pessoas, e com muitas dessas pastas contém gravações dos telefonemas que ele manteve com essas pessoas. Se vocês considerarem que o Antônio Carlos Magalhães participou do poder no Brasil, ou como protagonista, ou como testemunha, do Juscelino até o Lula, com um pequeno hiato, com um buraco de 2 anos, que foi o período de Itamar Franco, foi o único momento de 50 anos, meio século de vida do ACM, em que ele não mandou nesse país, foram os 2 anos de Itamar Franco. Nos outros, até o Lula, até o governo Lula. Ele ajudou o Lula, contribuiu muito para que o Lula aprovasse parte das reformas que aprovou. Foi ele que carreou. O Bolsa Família, o projeto do fundo que financia o Bolsa Família é dele. Por exemplo, que permitiu que o governo Lula adquirisse a popularidade que adquiriu, a ponto do Lula eleger a presidenta Dilma Rousseff, que não era uma pessoa com trajetória política, nunca tinha disputado a eleição. Então, muita gente me criticou, sobretudo meus amigos de esquerda, disseram, mas como é que você, um sujeito que escreve sobre Fidel Castro, escreve sobre Olga Benário, vai escrever sobre Antônio Carlos Magalhães? Em primeiro lugar, eu digo o seguinte, jornalista que não se interessar por Antônio Carlos Magalhães tem que mudar de profissão. Vai ser alfaiate, vai ser operador de bolsa.
E, em segundo lugar, me interessa contar a história do Brasil, não importa se é do ponto de vista de uma pessoa de esquerda ou de direita. Depois que eu escrevi o Olga, eu cheguei a pensar em escrever a biografia do delegado Fleury. Ele conhece uma parte da história do Brasil que muitas outras pessoas participaram sem aparecer como ele, botando a cara na reta, né? Exatamente. E isso pode ser coisa interessante. Não, é saborosíssimo. Mas aí, de novo, Fernando, como é que é a decisão pela escolha do personagem? Você mencionou aqui pra gente, você pensou em fazer a biografia do Gaddafi, a biografia do delegado Fleury. Como é que você fala, agora eu vou dedicar os próximos 2, 3 anos da minha vida, às vezes até mais do que isso, você levou um tempo enorme para escrever a biografia do Chateaubriand, eu vou dedicar esse personagem a essa história? Olha, no meu escritóriozinho lá em São Paulo, meu estúdio, eu tenho umas 10 caixas com temas ou personagens pelos quais eu me interesso e a respeito dos quais eu gostaria de escrever. Tema, contestado, Guerra do Contestado. Pode ser que pode ser não, tem vários livros sobre isso, mas eu gostaria de escrever. Personagem, o general Setembrino de Carvalho, Fernando Setembrino de Carvalho, que era conhecido como Mata-Cachorro, porque como é que chama lá? De Canudos até a Coluna Prestes, ele era destacado pelo Poder Central para resolver a bala, a chamada questão social. E, portanto, ganhou o nome do Mata-Cachorro. É o sujeito que ia matar a cachorrada. Personagem fascinante, fascinante. Você pega todos esses movimentos, inclusive contestado, você vai ver o Setembrino de Carvalho. O contestado foi uma coisa meio parecida assim com Canudos. Foi muito parecida com Canudos. Ali no Espírito Santo, Bahia. Não. Santa Catarina e Paraná. Estimulado por uma grande, provocado por uma grande madeireira norte-americana, Lumber, que era de propriedade do Farquhar, do Percival Farquhar, celebérrimo Farquhar, que construiu a madeira Mamoré, que fez um monte de coisa no Brasil, e que acabou gerando um movimento messiânico de uma fascinante. Eu já falei sobre isso com o Espiridião Ami, que é um interessado. Tem uma história parecida com essa, também chamada de Contestado, no Espírito Santo. Minas com o Espírito Santo. Isso. Era também, por que chamava Contestado? Porque também havia uma questão de terra que era contestada, que era disputada e contestada pelos dois estados. Eu nesse momento, eu tenho algumas histórias, sabe? Eu tenho pensado, Darcy Ribeiro é um grande personagem. Eu estou conversando com o ex-presidente Lula. Eu tenho dito que ainda não estamos namorando, mas como dizem os jovens de hoje, estamos ficando. E já conversamos um pouco. Não sei se será uma biografia, se será uma história do governo dele, um pouco com bastidores. Eu tinha começado o projeto de fazer a biografia do Zé Dirceu, e quando veio a cassação do mandato dele, a gente suspendeu. Chegamos a pensar em fazer um outro livro, que não era biografia, um livro chamado 30 Meses, que era os bastidores do período em que ele passou no governo Lula. Não avançou. Estou conversando com a família Goulart, a família do presidente João Goulart, que há uma história aí que algumas pessoas dizem que é verdadeira, outras que não. É uma história que eu gostaria de, pelo menos, investigar um pouco, que é a morte dele. Não é a biografia dele. Seria um livro que começaria na hora que fecha o caixão. Então você trabalha simultaneamente vários livros? Bom, trabalhar simultaneamente é um pouco difícil, mas a perspectiva de trabalhar com livros, eu tenho um leque. Na pesquisa você vai fazendo? Vou fazendo. Às vezes não faço sozinho, conto com contrato jovens jornalistas, ou estudantes, ou recém-formados, que eu descubro que tem talento e tal, pauto para que eles façam entrevistas para mim, ou que fuçem arquivos, ou jovens jornalistas, ou jovens historiadores, ou jovens estudantes de letras, varia. Depende do tema, depende do personagem, mas não tem, eu diria para você, com toda honestidade, que não existe uma receita. Agora, vou fazer uma pergunta, de onde vem a chama para escrever os livros? Vem
de um estalo, como foi aquela história do táxi, vem da necessidade de ter que estar sempre produzindo para poder ser um profissional, né, da área, viver como escritor, que é uma coisa difícil. Uma vez perguntaram para o Gabriel Garcia Marques por que ele escrevia. E ele respondeu: eu escrevo para ser amado pelas pessoas. Eu escrevo para comer, para me sustentar. Sabe, eu não posso me queixar, eu ganho bem, há mais de 30 anos eu vivo exclusivamente de direitos autorais. E além dos direitos do livro, tem direitos adicionais de adaptação para cinema, para televisão. Agora, eu não tenho banco, eu não tenho boi, eu não tenho indústria. Pois é, você acha que foi o primeiro jornalista brasileiro... O bar faliu, o bar fechou. O meu botequim, do qual eu tinha só 10%, faliu. Na Vila Boinha. A gente bebeu o estoque. Que costuma, o jornalista quer o bar para frequentar, não é para cuidar do bar, né? Claro. Agora, você, acho que foi o primeiro a descobrir esse filão, né? Do jornalista, de pegar grandes reportagens e transformar em livro. Acho que foi o primeiro grande sucesso nessa linha, que foi A Ilha. Foi A Ilha. Foi A Ilha que me estimulou. Mas aí, ao mesmo tempo, Fernando, você tem essa preocupação de fazer um panorama da história do Brasil? Os personagens que você... Não, eu não sou movido por isso, eu sou seduzido por isso. Então, eu gosto de pegar ou personagens ou episódios que permitam contar um pouco da história do Brasil que a gente não conhece, que não está nos livros. Funciona um pouco como uma pauta de jornal, mas estendida, né? Mas é exatamente igual. Eu digo o seguinte, qualquer um dos meus livros poderia ser publicado em jornal, em série. Vamos ter que ficar por aqui. Agradecemos muito a participação do Sérgio Léo, do Paulo Paniagua e do nosso grande escritor, nosso colega jornalista, Fernando Moraes, que orgulha toda a categoria, um exemplo para quem quer exercer a profissão com dignidade. Até a próxima quarta-feira, aqui na TV Brasil, com 3-1.